Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, meus amigos, hoje nós estamos aqui no nosso 9º encontro da EBD, a Escola Bíblica das Assembleias de Deus. Esse 9º encontro do segundo trimestre de 2021. O comentarista trouxe aqui para nós, para esse 9º encontro, o seguinte tema: o ministério de pastor. O texto áureo, que a gente sempre fala aqui, e se encontra no Evangelho de João, capítulo 10, e versículo de número 11, que nos diz assim: eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. A verdade prática, que é aquilo que o comentarista sempre nos chama para uma reflexão, para que nós possamos pensar a respeito do assunto, nos diz assim, por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor, Jesus Cristo. Então, por meio do ministério, ou por meio do dom ministerial de pastor, nós conduzimos as ovelhas do Senhor ao Supremo Pastor, que é Jesus Cristo. Que maravilha, irmão, já a verdade prática já vem nos trazendo. A leitura bíblica em classe, que é a nossa base teológica, que é a base bíblica, para estar comentando aquilo que o comentarista usa como base bíblica para a lição, ou para essa 9ª lição, se encontra no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, versículo 14, também na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 7 ao versículo 11, e na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2 ao versículo 4. Eu vou ler aqui para nós apenas no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11 e versículo 14, que nos diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a sua vida às ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Que maravilha, irmãos! E conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas também eu sou conhecido. Aí a gente começamos aqui já na leitura bíblica em classe, vendo a importância dessa lição. Essa lição é de fundamental importância para nós. Por quê? Porque essa lição, além de tratar do ministério, ou do dom ministerial de pastor, essa lição ela não traz verdades bíblicas só para aquele que procura exercer o ministério pastoral, ou só para aquele que tem um chamado pastoral. Não. Essa lição ela tem verdades bíblicas, morais e éticas, doutrinárias, tanto para aqueles que procuram o ministério, como para qualquer crente, para qualquer cristão, para qualquer pessoa que deseja seguir a Cristo. Então, essa lição de hoje, ela nos traz muitas verdades morais, para a nossa vida. O comentarista, já logo na introdução aqui, ele já vai trabalhar a ideia do que seria o ministério pastoral. E eu gostaria de ler aqui para nós. Ser pastor sempre foi uma tarefa árdua. Muitos são as demandas internas e externas da igreja local, entre elas o cuidado para com as pessoas do rebanho, visita a enfermos, questões relacionadas à administração eclesiástica e ao constante desafio de se dedicar à oração, à pregação e o ensino da palavra de Deus. Veja, queridos, como que o ministério pastoral, essa chamada, aquela pessoa que tem esse dom, que foi dado esse dom da parte de Deus, o dom ministerial pastoral, ou aquela pessoa que sente aquela chamada pastoral dentro do coração dela, veja como que é uma tarefa árdua, uma tarefa que não é simples. Muitas das vezes nós olhamos para a pessoa do pastor, como um super-herói, mas não observamos que há uma tarefa muito grande. O pastor tem uma responsabilidade muito grande com a igreja, uma responsabilidade muito grande dentro do campo espiritual. E o comentarista, ele trouxe logo aqui na introdução. No primeiro tópico aqui, quando nós falamos sobre, então, o dom ministerial, e observamos, então, que nós estamos falando nos 3 vídeos anteriores, falamos sobre os dons ministeriais, já estamos no 4º vídeo falando sobre o dom ministerial. E no próximo vídeo também vai continuar fechando, então, os 5 dons ministeriais. Quando nós falamos sobre os dons ministeriais, nós vamos observar que um vai complementando o outro.
Um vai complementando o outro. Nós temos então, falando sobre os dons ministeriais, falamos sobre os dons ministeriais de apóstolo, falamos sobre o dom ministerial de profeta, que vai complementando um ao outro. Falamos na lição, no vídeo passado, né, no 8º vídeo, sobre o dom ministerial de evangelista. Hoje estamos falando sobre o dom ministerial de pastor e o próximo de mestre, doutores ou de rabinos. E é interessante, queridos, partindo desse princípio, os dons, né, ou os ministérios vão se complementando um ao outro. Na lição passada nós falamos sobre o evangelista, que é o desbravador, aquele que vai desbravando, né, que vai abrindo caminhos, que vai abrindo caminho e fundando igreja. E atrás dele vem o pastor, que é aquele que vai pastorear, aquele que vai cuidar do rebanho, das ovelhas do Senhor. Então veja que maravilhas, querido. Quando nós falamos sobre dons ministeriais, observamos que um vai complementando o outro para que os santos cheguem ao perfeito aperfeiçoamento, ou chega à estatura perfeita. É este o objetivo dos dons ministeriais: levar a igreja, levar os cristãos, levar aqueles que servem a Deus ao aperfeiçoamento. Já no primeiro tópico aqui, o comentarista, ele vai colocar Jesus Cristo como o nosso exemplo, né? E realmente, Jesus é o exemplo máximo de pastor. Jesus também é chamado do sumo pastor. Já no primeiro subtópico, do primeiro tópico aqui, o comentarista diz que Jesus é o pastor supremo. E esta expressão é encontrada na Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo de número 20. E por que então que Jesus é o grande pastor? Parece um paradoxo quando nós observamos essa expressão que Jesus é o grande pastor. Porque quando nós olhamos para a vida de Jesus, e é o que o comentarista coloca aqui para nós, por que eu digo que é um paradoxo? Porque nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas querem aparecer, querem se mostrar, querem parecer que são grandes, que são superiores uns aos outros, né? Um irmão quer ser maior do que o outro, um obreiro quer ser maior do que o outro, um ciúme, né? Um ciúme ministerial que corre no meio, né, dos púlpitos, tantas pessoas ciumentas, querendo ser o maior do que o outro, mas até hoje não aprenderam nada de Jesus, até hoje não aprenderam sobre o que é o verdadeiro ministério. Quando nós nos tornamos, né, meninos, quando nós partimos para esse campo do ciúme, nós não aprendemos nada de Jesus. Jesus sendo o sumo pastor, ou seja, Jesus sendo o maior pastor, ou pastor supremo, né? Como a Epístola aos Hebreus vai tratar sobre isso, Jesus vai nos dar esse exemplo do que é ser grande no reino do céu. E aí Jesus sendo Deus, Jesus sendo Senhor, ele vai nos dar um exemplo de humildade, e que o comentarista coloca que ele nos dá um exemplo de humildade e despojamento. Em que sentido que Jesus vai nos dar um exemplo? Se nós queremos ser grandes, né? Nós temos que seguir o exemplo de Jesus. E Jesus nos deu esse exemplo, o que é ser grande. Ser grande, Jesus nos dá um exemplo de humildade, de despojar. Nós estamos falando da egenose de Jesus. Jesus sendo Deus, sendo Senhor, ele se esvazia da sua glória, do seu poder e habita no ventre de Maria, se torna um homem como eu e você. E por que então que Jesus é o maior exemplo? Por que Jesus, então, ele é o maior exemplo de pastor? Porque Jesus ele vai nos dar o maior exemplo de humildade. Sendo Deus, ele se esvaziou da sua glória e habitou no ventre de Maria e se tornou um de nós. Sendo Criador, ele se tornou uma criatura habitando no ventre de Maria e se tornando um de nós. Que maravilha, querido irmão, querido aluno, como isso é maravilhoso! Olha que exemplo que Jesus nos deixa para nós que somos obreiros. Pela misericórdia do Senhor, exerço o cargo de evangelista dentro do ministério. Mas que exemplo que Jesus me dá
para que eu possa seguir, se eu quero ser um obreiro de verdade, se eu penso em algum dia ser um obreiro de verdade, eu preciso de seguir Jesus como exemplo. Jesus é um referencial, Jesus é o exemplo de maior pastor. E por que Jesus é o maior exemplo? E porque Jesus é o nosso pastor supremo? É porque ele se esvaziou da sua glória e habitou no ventre de Maria. Ele era Deus, ele era adorado, mas ele deixou de ser adorado para ser uma criatura, para habitar no nosso meio. Isto é o maior exemplo que nós vamos encontrar do que é humildade. Sendo Deus, ele se tornou um de nós. Que maravilha, querido irmão, amigo. Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o referencial que nós devemos seguir. O nosso referencial é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso padrão para nós, para que nós possamos seguir. Se nós queremos ter um padrão, se nós queremos seguir um princípio, Jesus é esse padrão, esse princípio, esse alvo, para que nós possamos então seguir como obreiros da casa do Senhor. E o comentarista ele vai colocar aqui, no segundo subtópico do primeiro tópico, ele vai falar que Jesus, por que Jesus então ele vai tratar Jesus como o bom pastor? E por que Jesus é o bom pastor? Por que Jesus é chamado então o bom pastor? Por que Jesus é grande? Nós já damos exemplo por que ele é o maior, por que Jesus é grande, por que ele é o sumo pastor? Porque ele se esvaziou da sua glória. E por que Jesus então é o bom pastor? Jesus é o bom pastor, nós temos 3 princípios aqui. Primeiro, Jesus é o bom pastor porque ele conhece as suas ovelhas. Que maravilha, querido irmão, querido aluno. Jesus, ele conhece as suas ovelhas. Jesus não é aquele pastor que quer apenas usufruir daquilo que as ovelhas têm para oferecer. Jesus, ele nos dá um exemplo que nós, então, não devemos ser aquelas pessoas que queiram usufruir só aquilo que as ovelhas têm para dar. Mas Jesus, ele conhece as suas ovelhas, Jesus, ele conhece a necessidade das suas ovelhas. Ele é aquele que nos conduz a verdes pastos. Ele é aquele que nos guia a águas. Ele que nos leva às fontes de águas. É ele que nos leva às fontes de águas puras. Jesus é aquele que nos leva a pastos perfeitos, verdejantes, pastos comestíveis. Jesus, então, seguindo esse princípio, ele é aquele que conhece as nossas necessidades. Querido, eu gostaria de deixar uma palavra para você também dentro desta aula. Jesus conhece a sua necessidade. Jesus, ele é aquele pastor, e por que ele é o bom pastor? Porque ele conhece as nossas necessidades. Ele conhece a necessidade de cada ovelha. Ele conhece o nome de cada ovelha. E vai continuar dizendo em segundo ponto, por que Jesus é o bom pastor? Primeiro, porque ele conhece as nossas necessidades. Porque ele tem um relacionamento conosco. Porque ele tem um relacionamento com as suas ovelhas. Que maravilha, querido irmão. Que aula que nos traz princípios e verdades bíblicas maravilhosa é essa. Quando nós pegamos Jesus como referencial de pastor, porque ele nos conduz a pastos verdes, às águas puras, águas que podemos, potáveis, que podemos beber. Jesus, ele conhece a sua ovelha, ou seja, ele sabe o nome delas, ele sabe a necessidade, ele tem relacionamento com essas ovelhas. Jesus, ele tem relacionamento com a sua igreja. Jesus, ele não deixa a sua igreja órfã. Jesus, ele não deixa a sua igreja desprotegida para que os lobos venham devorá-las. Não, Jesus, ele cuida das suas ovelhas. Jesus, ele tem relacionamento com as suas ovelhas. Jesus, ele tem intimidade com as suas ovelhas. Que maravilha! Jesus, ele procura ter intimidade. Querido irmão, querido professor, querido aluno,
Querido irmão que está me ouvindo através agora desse vídeo, Jesus, ele conhece as suas necessidades. Jesus, ele quer ter um relacionamento contigo. Jesus quer ter um relacionamento. Jesus quer ter intimidade. Ele quer conversar com você. Ele te conhece. Ele sabe de todas as suas necessidades no meio da adversidade. Por maior que seja a sua diversidade, querido professor, querido aluno, querido irmão, Jesus conhece todas as suas diversidades e todas as suas necessidades. Em terceiro lugar, por que então o comentarista vai trazer no terceiro subtópico do primeiro tópico, ele vai trazer por que Jesus então, ele é o bom pastor? Primeiro, porque ele conhece as suas ovelhas. Segundo, que ele tem relacionamento com as suas ovelhas. Terceiro, ele não deixa as suas ovelhas órfãos para que os lobos venham devorá-la, não. E aí nós vamos entender por que Jesus, então, ele é o bom pastor. Em quarto lugar, o comentarista vai trazer por que Jesus, então, ele é o bom pastor. Jesus, ele é o bom pastor porque ele está interessado nas suas ovelhas. Ele não está só interessado na lã das ovelhas, na gordura da ovelha, no comércio que a ovelha está disposta a proporcionar para ele, não. Jesus, ele é o bom pastor porque ele dá a sua vida às suas ovelhas. Que maravilha, irmãos! Que maravilha, querido, como esta aula ela é maravilhosa. Porque nós entendemos que Jesus, ele se esvaziou da sua glória, ou seja, a sua egenose, ele esvazia da sua glória, nos dando um exemplo de humildade, nos dando um exemplo, ele se despoja da sua glória, da sua majestade e se tornou um de nós. Ele sabe das nossas necessidades, ele quer ter relacionamento conosco, ele nos leva às águas. E em terceiro lugar, Jesus é o bom pastor porque ele não só trouxe dentro da teoria que ele daria a sua vida, mas ele trouxe na prática. Jesus deu a sua vida pelas suas ovelhas. Que maravilha! Que Jesus é esse pastor maravilhoso. Que exemplo, irmão, como o meu coração se alegra nesta aula. Saber que Jesus, ele deu a sua vida por nós. Saber que Jesus, ele é o bom pastor porque ele deu a sua vida, não só dentro de uma teoria, mas dentro na vida prática. Ele morreu pelas suas ovelhas. É por isso que Jesus é o maior pastor. É por isso que Jesus é o nosso referencial de pastor. É por isso que ele é o sumo pastor. É o pastor dos pastores, é aquele que está acima de todos os pastores, porque ele deu a sua vida pelas ovelhas. Que maravilha, irmãos! O comentarista trouxe aqui no primeiro tópico, então ele traz Jesus como esse referencial, ele traz Jesus como referencial para mim e para você, para todos os pastores, em todos os tempos, em todas as épocas. Todos aqueles que almejam, então, ser um pastor, que almeja o ministério pastoral, ele precisa de ter Jesus como seu referencial. É bem verdade que nós temos muitos homens e muitas mulheres de Deus, muitos pastores que são o nosso referencial para o ministério, mas o maior referencial para o ministério, para a igreja, o maior referencial é Jesus Cristo, é o nosso maior referencial. No segundo tópico, queridos, o comentarista ele já vai trazer aqui algumas verdades, bíblicas, ou algumas verdades, alguns princípios morais e éticos para aquele que deseja o ministério precisa de ter. Então você, querido irmão, você, querido amigo, então o comentarista ele traz aqui no segundo tópico alguns princípios morais e éticos para aquela pessoa que almeja e que deseja ser um obreiro, que deseja ser um pastor dentro do ministério, aquela pessoa que deseja ser um pastor. Ele vai trazer aqui para nós então algumas verdades práticas no segundo tópico então aqui para nós. Gostaria de ler aqui para nós. As características do verdadeiro pastor, ou seja, ele sai da pessoa de Jesus,
No primeiro tópico, ele coloca Jesus como o nosso referencial. E nesse segundo tópico, queridos amigos, ele vai trabalhar, então, os princípios morais e éticos que um pastor precisa de ter. O pastor, ou aquele que almeja o ministério, e isto aqui não é só para aquele que deseja o ministério, mas é para toda a igreja de Cristo, esses princípios morais e éticos aqui. Mas principalmente para aquele que deseja. Então vamos lá para quais são esses princípios éticos e morais. Primeira coisa, ele fala o seguinte, no segundo tópico, no primeiro subtópico do segundo tópico, ele vai trazer para nós que o pastor, ou aquele que almeja ser um pastor, aquele que almeja o ministério, ele precisa de ter um caráter íntegro. Queridos, está aqui uma grande verdade para você, professor, para você, aluno, né? E é tão bom se fosse o seu pastor que pudesse dar essa aula, né? Eu sei, querido aluno, querido professor, talvez o seu pastor vai dar aula para os novos convertidos, mas se o seu pastor puder dar essa aula, seria uma maravilha, porque é uma aula que é muito boa para que o próprio pastor pudesse falar sobre ela. Mas vamos lá. Então, primeira coisa que o comentarista vai trazer aqui para nós, que ele precisa de ter um caráter íntegro. Então, queridos, a pessoa que almeja o ministério, a primeira coisa que ele precisa de ter é ter um caráter íntegro. Como que uma pessoa vai exercer o ministério? Ele vai estar de frente a uma congregação, ou ele vai estar de frente pastoreando ou dirigindo, ou ele vai estar liderando alguém? Como é que eu vou liderar alguém se eu não tenho caráter? Né? Como é esse princípio de caráter aqui? Como é que eu vou ministrar para alguém, ou como que eu vou pregar aquilo que eu não vivo? A primeira coisa é que aquele que almeja o ministério, né, aquele que tem esse dom, ou que recebeu de Deus o dom ministerial de pastor, ele precisa, de primeiro lugar, trabalhar a sua vida. Ou seja, ele precisa de pegar a sua vida e padronizar ela. Ele precisa de trazer a sua vida para o altar de Deus. Ele precisa de buscar de Deus o fruto do Espírito. Porque é justamente o fruto do Espírito que trabalha o caráter do cristão. É através do fruto do Espírito, né, com as suas virtudes, que nós então vamos desenvolver um caráter cristão. Nós precisamos de ter um caráter cristão. Nós precisamos de viver aquilo que nós pregamos, e o comentarista vai colocar aqui para nós, então, no primeiro tópico do segundo subtópico que eu gostaria de ler. Ele diz o seguinte: uma das piores queixas que se pode ouvir acerca de um ministro é que sua palavra pastoral não se coaduna com a sua vida. Como pode um líder falar sobre honestidade e ser desonesto? Ou seja, irmão, o comentarista vai trabalhar justamente sobre essa ideia, que nós como obreiros e nós como servos de Deus, independente de qual cargo que nós venhamos exercer, mas nós como imitadores de Cristo, como testemunhas de Cristo sobre essa terra, nós precisamos de ter um caráter puro, um caráter santo. A nossa palavra, ela precisa de estar condizente com aquilo que nós vivemos. Como é que eu, como líder, como é que eu assumo uma tribuna para ensinar, ou como que eu vou ensinar alguém sobre honestidade se eu sou uma pessoa desonesta? Como que eu vou ensinar para uma pessoa sobre ter uma vida honesta, enquanto que eu, para passar ali no mercadinho da esquina, eu dou volta no quarteirão de baixo? Como que eu vou ensinar sobre honestidade se eu não pago, se eu não trago as minhas dívidas em dias, né? Tá certo que muitas das vezes há momentos que as coisas descontrolam, mas eu preciso de ter essa hombridade de procurar as pessoas que eu estou devendo e dizer para elas o que está acontecendo. O que eu não posso é dar a volta, né, do mercadinho da esquina. Então isso nós temos que tomar muito cuidado. Principalmente nós como obreiros, como ministro, nós precisamos de ter uma vida irrepreensível. Dentro desse aspecto, é lógico que há muitas coisas que fogem da nossa mão, mas aquilo que nós podemos fazer, que é ter uma vida honesta, nós precisamos. Como que eu falo de honestidade, como o comentarista diz aqui, quando eu não vivo honesto, sou ser uma pessoa desonesta? Sobre de simplicidade, quando eu sou uma pessoa arrogante. Como que eu falo de simplicidade se eu sou um obreiro arrogante, um líder arrogante, um líder que não ouve seus liderados? Como nós temos líderes no nosso meio assim?
pessoas arrogantes, pessoas que só a palavra delas é a palavra final. É bem verdade que o pastor, ele tem a supremacia da igreja, está sobre ele a responsabilidade, mas nós temos que ter essa simplicidade, a capacidade de ouvir os nossos liderados. Já pensou se Moisés não ouvisse, não tivesse a humildade de ter ouvido seu sogro, quando o seu sogro traz então aquele conselho para ele, dizendo para ele repartir aquela responsabilidade? Já pensou se Moisés tivesse a arrogância, o mesmo princípio que muitos líderes têm hoje, que só eles fazem, só eles mandam, né? Só eles é tudo, só eles sabem, né? Sabe tudo na igreja. Se eles não estiver fazendo tudo, são pessoas que não dão conta de delegar responsabilidade. Imagine se Moisés tivesse esse mesmo princípio que muitos líderes e pastores têm nos dias atuais. Queridos irmãos, nós precisamos de aprender através da Bíblia. E Moisés é um exemplo. Quando a responsabilidade estava pesada sobre a vida dele, ele ouviu o conselho do seu sogro e repartiu a responsabilidade. Quantos líderes que nós temos nos dias de hoje? Que se não for ele que estiver na frente de tudo, que não tenha humildade de delegar responsabilidade. E o comentarista está falando sobre isso. De humildade, né? De humildade e como portador, né? De portar-se soberba, né? Quantas pessoas que são soberbos, e o comentarista ele traz aqui essa história. A melhor palavra pastoral é a vida do pastor em sintonia com a mensagem do evangelho que ele proclama. Ou seja, queridos, isso é muito forte para nós, tanto o pastor como o líder, ou como qualquer pessoa que se diz cristão. A palavra dele, as ações dele precisa de estar condizente com aquilo que ele vive. Ou seja, eu preciso de pregar aquilo que eu vivo. Eu preciso de viver aquilo que eu prego. Eu preciso de ser um referencial para a igreja, eu preciso de ser um referencial para as pessoas que nos cercam. Já aqui no segundo subtópico do segundo tópico, o comentarista vai nos dizer o seguinte, que o pastor é exemplo para os fiéis e para os infiéis. E aqui, queridos irmãos, nós pensamos sobre isso, sobre ser exemplo, que nós que somos chamados para o ministério, nós temos que ser exemplos, tanto para os fiéis como para os não fiéis. Que responsabilidade que é essa, irmãos? E essa responsabilidade eu friso novamente para você, meu querido amigo que está me vendo, para você, querido professor, para você, querido aluno, para você, querido mestre. A responsabilidade de ser exemplo não só cabe ao pastor, não é só do ministério a responsabilidade de ser exemplo, mas nós como cristãos, nós temos a responsabilidade de ser exemplo para esta sociedade. E aí surge uma pergunta, o que é ser exemplo? Muitas pessoas, queridos amigos, queridos alunos, confundem as coisas, né? Confunde ser exemplo. O que é ser exemplo, então? Muitas pessoas entendem que ser exemplo é se fechar em uma bolha, né? A bolha da santidade, né? Nós encontramos muitas pessoas, né? Muitos líderes, muitos irmãos que estão sobre a bolha, né? A bolha é chamada a bolha da santidade, pessoas que se enclausulam, né? Pessoas que estão sobre a bolha, são santos, são intocáveis. São pessoas que são tão santos que ela acaba dando mau exemplo, né? Então, o que é realmente dar exemplo? Dar exemplo, querido, quando a Bíblia diz que nós temos que ser exemplo, quando o comentarista nos chama para ser exemplo, Jesus é o exemplo. Jesus, ele não estava envolto em uma bolha da santidade, né? Tem pessoas, tem líderes que estão tão dentro de uma bolha de santidade que se fecha no mundo dele, se torna uma pessoa antissocial. Querido irmão, querido aluno, você, para ser exemplo da sociedade, você não precisa estar dentro de uma bolha, né? Se tornar uma pessoa antissocial, porque você se enclausula em uma bolha, chamada bolha santidade, que só está na sua cabeça, não. Ser exemplo não é isso.
Ser exemplo, o próprio Jesus Cristo vai nos dar um exemplo do que é ser exemplo para a sociedade. Jesus, ao meio-dia, ele conversou com uma mulher samaritana no poço. Ao meio-dia, em plena luz do dia, quando um judeu era antiético, qualquer homem que se prezasse não conversaria com uma mulher, principalmente ao meio-dia. Nenhum líder que se prezasse daria-se o direito de falar com uma mulher. Porém, Jesus nos mostra o que é ser exemplo. Em pleno meio-dia, ele conversou com uma mulher samaritana. Então, ser exemplo é ter dentro de nós águas, como Jesus tinha água viva para dar para aquela mulher samaritana. Jesus, ele tinha água. Se nós queremos ser exemplo para essa sociedade, nós precisamos de deixar que flua a água do Espírito Santo do nosso interior. Nós, para sermos exemplo, nós temos que ser uma fonte de águas para as mulheres que estão à beira do poço em Samaria. Querido, ser exemplo é isso, é ter uma palavra. Aquela mulher olhou para Jesus e viu que Jesus era diferente. Ela viu que Jesus era diferente, que Jesus tinha algo diferente na vida dele. Ser exemplo é isso, não é estar enclausurado em uma bolha. Ser exemplo é olhar para Zaqueu e dizer para ele: Zaqueu, hoje me convém almoçar na sua casa. Zaqueu, hoje me convém ter a minha refeição na sua casa. Ser exemplo é olhar para o pecador e se sentar com ele e dizer: eu vou comer com ele. Eu não vou participar dos pecados dele, mas eu vou sentar com o pecador e ter um diálogo com o pecador. Isto quer ser exemplo, querido irmão, querido amigo, não é ficar em uma bolha. Ser exemplo é o que Jesus fez quando conversou com Nicodemos. Ser exemplo é a capacidade que Jesus teve de sentar com aquele mestre e falar com ele sobre as verdades espirituais. Isto que é ser exemplo. Ser exemplo é ter José de Arimateia como seu discípulo. Que maravilha! Jesus, ele não se enclausurou em uma bolha. Jesus conversou com uma mulher no poço. Jesus conversou com uma samaritana. Jesus foi almoçar com Zaqueu ou praticar uma refeição com Zaqueu. Jesus conversou com o mestre Nicodemos. E Jesus tinha um homem rico, que era o seu discípulo, por nome de José de Arimateia. Então, ser exemplo é estar rodeado ou caminhar em todas as áreas sociais da sociedade. Ser exemplo é a capacidade de sentar ou estar à mesa com uma pessoa que está à escória da sociedade. Mas é conversar também com o intelectual, é conversar também com o rico, é conversar com o pecador. Isto é ser exemplo. Jesus nos chama para ser um exemplo e não para estar em uma bolha. E usando esse princípio de exemplo, então, nós entendemos que nós vivemos em uma época que as pessoas se enclausuram na bolha. Eu sou o grande líder, eu sou o grande mestre da igreja. Queridos, quantas pessoas que se enclausuram nessa bolha chamada santidade, na bolha do eu, na bolha do ego. Quantos líderes, quantas pessoas que foram chamados para o ministério pastoral ou que tem o dom ministerial de pastor, é chamado, mas se perderam no chamado. Por que se perderam? Porque não é exemplo, mas se enclausuraram em uma bolha chamada santidade. E é tão santos, irmãos, que não consegue mais andar no meio das ovelhas. Já não sente o cheiro da ovelha. Quantos líderes, quantos pastores que já não sente mais o cheiro da ovelha, já não tem impregnado nas suas roupas, estou cheirando aqui, né, dando um exemplo, já não estão impregnados, já não tem impregnado na sua roupa o cheiro de ovelha, não tem cheiro de ovelha. Não consegue andar no meio da ovelha e ver que as ovelhas estão feridas, ver que a ovelha tem bicheira e precisa de ser curada dos bichos, ver que a ovelha tem carrapicho, ver que a ovelha tem espinho e precisa de ser tirado da sua lã.
Quantos que tinham um chamado de pastor, têm esse chamado, dom ministerial de pastor, mas se perderam no meio do chamado. E por que se perderam? Porque se enclausuraram em uma bolha e já não sente mais o cheiro. Já não sente mais o cheiro. Já não tem mais cheiro de ovelha entranhado. Já não exala mais. Você já foi numa roça? Vendo uma pessoa, quero dar por exemplo aqui, uma pessoa que trabalha tirando leite, né, na zona rural, trabalha tirando o leite ali das vacas. Quando ela está ali no curral ali, ela vai mexendo e, querendo ou não, as suas vestes, a sua roupa que ela está vestindo, ela fica com o cheiro do animal. Porque ele vai pisando nas fezes do animal, ele vai tirando o leite e aquele cheiro do animal vai passando, de forma que quando ele sai ali do curral, ele sai do curral e qualquer pessoa que vem da cidade chega perto dele, ela sente aquele cheiro de curral, ela sente aquele cheiro daquele animal ali. E quantos pastores que já não andam mais, né, no meio da sua ovelha e perderam o cheiro da ovelha. Que Deus guarde o seu ministério. Que Deus guarde a sua vida, querido irmão. Que Deus te guarde, que Deus me guarda. Que Deus me livre de perder o cheiro das ovelhas. Que Deus me guarde de me enclausular na bolha, né, da santidade, da soberba, que achar que só eu sou, só eu faço, só eu mando, eu tenho a melhor pregação, eu tenho o melhor ensino. Ei, eu não posso delegar porque eu sou melhor. Que Deus nos guarde, nos livre de chegarmos a esse ponto. Que Deus nos livre de a pessoa chegar a esse ponto de perder o cheiro das ovelhas. No terceiro subtópico do segundo tópico, o comentarista ele vai trazer para nós aqui, eu já estou fechando para não ficar muito grande, ele vai trazer para nós aqui o ponto que eu acho mais importante, né? Ser um exemplo para a família. Queridos, está aqui, talvez este aqui seja o ponto principal da lição de hoje que eu acho. O maior exemplo que nós temos que ser é para a nossa família. O nosso ministério ele não começa na igreja, as pessoas confundem. Quantos obreiros que dedicam a sua vida tanto ao ministério e perdem a sua família, horas e horas no ministério e não tiram uma hora para a sua família, para orar com a sua família, para jejuar com a sua família, para ler um versículo, para cantar um hino. E agora eu não quero ser muito espiritual também nesse assunto, né? Não tira um dia para levar a família para comer uma pizza, né? É certo que muitas vezes a gente não temos essa condição, mas que você tem. Leva numa praça. Quantos obreiros, né, que não tiram tempo para a família para ver um filme, sentar e ver um filme, né? Quantas pessoas que são uma bênção na igreja, mas em casa é uma negação. Eu tenho orado a Deus, e aqui é uma questão pessoal, né? Eu peço a Deus para Deus me dar graça. Eu não quero ser conhecido na minha igreja como um obreiro, pregador e ensinador e tantas outras coisas, não. Primeiro eu quero ser conhecido pela minha família, como um bom pai, como um bom esposo, como um bom filho, como um bom irmão, como um bom pai principalmente, como um bom esposo. É o que eu mais quero. Tenho orado a Deus e pedido, Deus, tem misericórdia, me ajude a ser um bom pai, a ser um bom esposo. É bem verdade que muitas vezes nós nos perdemos, né? Nós nos perdemos no anseio de ser bom, terminamos talvez não sendo tão bom. Mas o objetivo, o princípio é esse, é procurar ser um bom pai, um bom esposo, um bom obreiro. Querido, se você não puder ser o melhor obreiro, mas o melhor pai você precisa de ser. E o melhor pai não é só passar a mão na cabeça de filho, é princípios, é trazer princípios bíblicos, é trazer princípios morais para a família. Ser um bom esposo é amar, é trazer princípios, é cuidar. São várias coisas envolvidas nisso. Mas o maior exemplo que nós precisamos de dar é dentro da nossa casa. Se eu um dia tiver que escolher entre o meu ministério, eu amo ser obreiro, mas se eu tiver de escolher entre ser obreiro e ser um bom pai e ser um bom esposo, eu quero ser um bom pai e ser um bom esposo. Se for colocado em minha frente entre ser um grande pregador, o maior pregador do mundo, o maior ensinador do mundo,
Entre ser o maior ensinador, o maior pregador e ser um bom pai, um bom esposo, eu quero ser um bom pai e eu quero ser um bom esposo. Não quero ser lembrado como um grande pregador ou um grande ensinador. Eu quero ser lembrado como um bom pai e eu quero ser lembrado como um bom esposo. Se eu puder deixar um legado, eu quero deixar esse legado. Então, queridos, são princípios entre ser um grande pregador e ser um bom pai e um bom esposo. Eu prefiro ser um bom pai e um bom esposo. Porque eu vejo que é esse o princípio. Porque não adianta eu ser um ganhador de milhões de almas e perder a minha família. No terceiro tópico aqui, queridos, para nós finalizarmos aqui então, o comentarista ele vem trazer sobre o ministério pastoral, né? Vamos aqui rapidinho? No terceiro tópico, no primeiro subtópico do terceiro tópico, o comentarista diz assim, ele vai trazer aqui o termo, né? Ele vai trazer a ideia aqui do termo, que vem do grego, que significa apacentar, ou seja, pastor, o termo grego significa apacentar, apacentador de ovelhas. De acordo com essa definição, podemos afirmar que a principal missão de um ministro é cuidar das pessoas que receberam Cristo como Salvador, dando-lhe alimento espiritual através do ensino da palavra de Deus, como encontramos no livro do profeta Isaías. O verdadeiro pastor cuida das ovelhas com zelo, amor e compaixão, entregando-se totalmente às suas demandas. Queridos, então nós já trabalhamos aqui no primeiro tópico, Jesus sendo nosso referencial. No segundo tópico, trabalhamos os princípios morais e éticos que aqueles que têm o dom ministerial de pastor ou aqueles que foram chamados para ser pastor precisam de ter no seu coração. E no terceiro tópico que nós vamos trabalhar então esse terceiro princípio. Então, primeiro eu tenho Cristo como referencial. Segundo, eu tenho os princípios éticos que o pastor tem que ter. E no terceiro tópico vai falar sobre a função do pastor. Então o pastor ele tem essa função. Qual é a função do pastor? A função do pastor tem pelo menos 3 princípios aí, né? Primeiro, ele tem que cuidar da vida eclesiástica, ou seja, ele precisa de cuidar da igreja. Ele precisa também de cuidar da questão administrativa da igreja. Quem é o responsável administrador, quem é o administrador da igreja? É um pastor. O pastor é o administrador da igreja. Ele pode delegar, sim. O pastor pode delegar também. Mas quem é o responsável administrador da igreja? É o pastor. Quem é o responsável pelas ovelhas da igreja? É o pastor também. Mas ele pode delegar para a irmã do ciclo de oração, pode delegar para a comissão de visita, sim. Então o pastor ele pode delegar, mas ele tem que ser o cabeça disso tudo, né? E o tanto que é importante uma visita pastoral. Uma visita pastoral, queridos, ela é importante demais. Nós entendemos que nós vivemos um mundo muito corrido, entendemos também que parte dos nossos pastores não são assalariados, são pastor voluntários. Então os pastores voluntários, muitas vezes, eles não têm tempo. Eles não têm tempo, porque trabalham em outro serviço, e eles têm o ganha-pão deles, ele tem que sair para trabalhar. Então eles não têm tempo. Mas nós temos aqueles pastores também, que são os pastores assalariados. E precisa de ter esse despertar que os pastores assalariados, eles precisam de ter tempo para visitar as ovelhas. Criou-se uma ideia no nosso meio que os pastores assalariados têm que estar trabalhando, né? Trabalhando na sede, trabalha num canto, trabalha no outro. E esquece o principal, que é a visita. Parece que o pastor ele tem que só dirigir a igreja, parece que o princípio que nós estamos vivendo é esse. O pastor tem que dirigir a igreja, o dia que ele não estiver dirigindo a igreja, ele tem que estar envolvido em questões administrativas. E a ovelha? Quando é que o pastor vai assistir a ovelha? Quantas ovelhas, irmãos, estão feridas, caídas, porque o pastor está envolvido só em questão administrativa ou no culto da igreja? E não tem espaço para a questão da visita. E aonde fica a visita? Quantas ovelhas que estão perecendo, porque tem pessoas que são maduras na fé que não precisam de visita, mas nós temos aquelas ovelhinhas que precisam que o pastor ou que esteja alguém visitando. É preciso que haja esse despertar. O pastor ele não pode ficar só envolvido em questões administrativas de sedes.
O pastor não pode ficar só envolvido só no culto da igreja. O pastor, entre o culto da igreja e a administração da sede, é preciso que haja um despertar das nossas lideranças e entenda que o pastor precisa de ter um momento para visitação. E não é por questão de pandemia. Eu entendo que nós estamos vivendo um período de pandemia, ou esse vídeo de hoje está sendo gravado em um período de pandemia. Então a visitação está restrita. Mas fora disso, é isso que estava acontecendo. Mas é preciso que haja um despertar da igreja, da liderança da igreja para essa área. Eu não sei qual é a realidade onde você está vendo esse vídeo. Querido irmão, querido professor, quando você estiver ministrando, coloque essa posição. É preciso que haja esse despertar. É preciso que haja um despertar para a visita. Entendemos que estamos vivendo em um período, de pandemia. Esse período onde nós estamos sendo gravado esse vídeo. Mas fora disso, nós precisamos dessas visitas. Como é importante, como é bom você receber a visita do seu pastor. Né? Não é isso que a Bíblia diz? Porque eu estive enfermo e fosse me visitar. Estive enfermo, tive fome e me desse de comer. E onde fica isso aí? Então, queridos, para nós finalizarmos essa aula de hoje, para não ficar muito grande, nós já estamos aqui com 45 minutos, para não ficar muito cansativo, quero fechar então, trabalhando essa ideia, querido irmão, querido professor. Então nós precisamos de seguir então esses princípios. Então, o ministério pastoral, aquele que foi chamado para o ministério pastoral, ele precisa de então estar cuidando das ovelhas, visitando, orientando as ovelhas, ele precisa de estar envolvido na parte administrativa da igreja. Então, tudo isso faz parte do ministério pastoral. Quero finalizar aqui dizendo o seguinte, querido irmão, querido amigo, para você que tem o chamado, que deseja então exercer o ministério pastoral, Deus te chamou para esse ministério. Se você tem chamado a esse ministério, saiba que as ovelhas, elas precisam de ser cuidadas e orientadas. Então, que Deus abençoe a sua vida. Eu espero que através desse vídeo a sua aula venha agregar para a sua aula também, querido irmão, querido superintendente, que você venha aqui pegar esse vídeo, fazer uma síntese, um resumo, e com aquilo que você já estudou, com aquilo que você já preparou, e que a sua aula seja uma bênção. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, querido irmão, querido amigo que tem me acompanhado através desses vídeos. Que Deus abençoe. Então agora nós terminamos essa nossa 9ª aula e eu te espero então para o nosso próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus.